Hoje mais uma notícia triste para quem está no mundo da música e que curte tocar um instrumento. Eu, por exemplo, comecei a me interessar por isso mais assim, com mais afinco, há um ano. E quando você entra nesse mundo, você começa a perceber que tem muitos assuntos, né, sobre isso, que você pode... É um universo muito grande. Só que hoje, a notícia que eu recebi aqui no meu Facebook é um comunicado da Expo Music, e onde a Expo Music está cancelando o evento, que seria no dia 15 a 19 de maio, né? De 15 a 19 de maio, por falta de adesão das empresas, né? Baixa adesão das empresas. Ou seja, é um país onde que já tem pouco incentivo, né, para esse tipo de coisa, que é a música instrumental ou para o músico em si. Então cada vez vai se afunilando mais. Você vê que na grande mídia, o músico ele quase não aparece, ele não tem um destaque, né? E a história da música aqui no Brasil dificilmente vai ter um caminho bom com essa falta de investimento, com essa falta de interesse. É uma política que é totalmente voltada só para o interesse financeiro. E quando se chega na base da educação, quando se chega na fase da cultura, os caras simplesmente esquecem isso, né? A gente não pode deixar de lembrar que a gente está num país que é governado por pessoas que roubam até merenda escolar. Então é difícil você imaginar que um político desse, né, ele vai ter olhos para a cultura. Então, infelizmente, nesse país aqui, muitos músicos profissionais, né, reclamam da falta de visibilidade, da falta de apoio da grande mídia. E é verdade, sem um apoio, infelizmente, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você pode pegar uma grande rede, aí, por exemplo, a Rede Globo, ela tem aqueles programas de música, onde aparecem os cantores. Eu esqueci o nome da agora, faz muito tempo que eu não assisto a Globo, graças a Deus. Mas quando eu assisti, as poucas vezes que eu assisti, você vê, tá o cantor lá e o músico em si ele fica escondido, ele nem aparece. Então quer dizer, tem 4, 5 caras fazendo a música e o cantor. E aí eles dão preferência só para o cantor, nem para mostrar nem de longe a banda tocando. Então é só um exemplo para mostrar como que o músico é desvalorizado aqui no país. E infelizmente esse comunicado aí da Expo Music veio e me deixou um pouco chateado, porque eu já tinha até me programado para ir a esse evento, mas eles estão alegando que por falta de, de, de interesse das empresas e para não acumular mais prejuízos, eles resolveram cancelar a Expo Music, né? E está dando a entender que não haverá mais. A gente não sabe ao certo, de repente seria o caso de alugar um local um pouco menor, já que não tem tanta procura, não precisaria ser necessariamente no AMB. Tem tantos clubes aqui em São Paulo, né, os clubes de futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles têm vários espaços ali menores, que de repente poderia até por um valor bem menor você conseguir alugar aquilo ali, né? Tem Espaço das Américas também, enfim, espaço que não falta aqui em São Paulo. Mas eles optaram por cancelar a feira. E é uma das consequências, né? A gente vê que a política do país é voltada para a importação, no caso dos instrumentos, né? Muitos instrumentos importados da China. Ou seja, as fábricas aqui não tem como competir. Você vai competir com um instrumento que chega pela metade do preço, você vai produzir um instrumento para você empatar no 0 a 0, seu instrumento vai sair pelo mais que o dobro. Então quem vai comprar? Então as pessoas preferem importar esse equipamento da China. Aí vai importando. O chinês está lá com o trabalho dele, né? Bem ou mal remunerado, ele está lá fazendo suas peças, construindo as guitarras, captadores e exportando. E o brasileiro, infelizmente, a indústria brasileira, as poucas que tem, né, que são genuinamente brasileiras, acumulam prejuízos, e a tendência é cada vez o circo
o círculo se fechar cada vez mais, porque não há uma política de incentivo para o empresário brasileiro, né? Não só no ramo de entretenimento, de, de instrumentos musicais, mas no geral, né? Então, esse é o país onde a gente vive, né? Eles importam, importam as coisas assim, sem uma regulamentação, sem dar margem para o próprio empresário brasileiro competir. E aí acontece isso, as empresas aqui do Brasil simplesmente vão se extinguindo, né? Aqui mesmo, próximo onde eu moro, tem uma parte onde tinham muitas empresas, né? Então são vários galpões, e num país sério, aquelas empresas, desde o tempo que começaram a surgir aqueles galpões, num país sério aquilo deveria estar o triplo. Aqui no Brasil não, aqui você caminha para trás. Então tem aquele monte de galpão, tudo com placa de aluga-se. Por quê? Uma fecha, outra fecha, por falta de incentivo outra fecha. O empresário pensa, eu vou me matar aqui, vou ter dor de cabeça pra caramba, pra quê? Pro cara empatar no 0 a 0? O cara prefere fechar, né? Tem gente da família que trabalhava em uma empresa, e os donos eram 2 sócios. Eles eram pessoas assim muito assim boas, né, com os funcionários. Esses empresários, eles pagavam tudo direitinho, mas infelizmente eles fecharam as portas. Por quê? Porque não tinha lucro. Aí um deles foi pro Canadá, a filha mora lá no Canadá, e o outro foi para Noruega. Você entendeu? Então, ali trabalhava mais de 100 pessoas. Eles trabalhavam com componentes de placas eletrônicas, né? Placas de computador, enfim, né? Todo equipamento eletrônico, a maioria usa essas placas, né? E eles faziam isso. Fecharam as portas, tinham comprado uma máquina de 200 mil reais, ou melhor, uma máquina de 2 milhões, alemã, e simplesmente fecharam as portas. Por quê? Por causa dessa política aqui desse país. Então, infelizmente, é assim que a gente vai, né? Vai tentando sobreviver nesse país aí de corrupção, e onde ninguém vê o lado de ninguém, nem dos empresários e nem do povo que precisa trabalhar. Então, Expo Music chegou ao final, e outras coisinhas mais que a gente vai ver pela frente aí, infelizmente, nesse país. A gente acha que você vota em determinada pessoa que promete fazer isso, fazer aquilo, e no fim é sempre a mesma política do toma lá, dá cá, que não muda nunca. Valeu, pessoal, um abraço a todos aí. Se quiserem se inscrever no canal, né, só apertar inscreva-se aí, beleza, valeu, fui.